Se você acha que a Bíblia é feita de histórias simples, você nunca leu o livro de Ezequiel. Nenhum outro livro é tão bizarro, tão chocante e tão cheio de visões cósmicas. Ezequiel não era um profeta comum. Ele era um sacerdote levado como escravo para a Babilônia. E enquanto Jerusalém estava prestes a ser destruída, Deus o usou de formas que desafiam a nossa compreensão. Hoje, vamos mergulhar nas 10 curiosidades mais chocantes e misteriosas de Ezequiel. Prepare-se, porque esta é a profecia no seu modo mais intenso e, francamente, mais estranho. 1. A profecia do excremento. Deus queria mostrar a Israel o quão impura sua situação se tornaria no exílio. Ele ordenou que Ezequiel fizesse um pão da miséria e o racionasse. Mas o pior não era o que comer. Era como cozinhar. Deus ordenou: você assará este pão usando excremento humano seco como combustível. A ordem era tão nojenta que Ezequiel, um sacerdote, implorou: eu nunca me contaminei. Deus então negociou e permitiu que ele usasse esterco de vaca. O ponto estava claro: o pecado de Israel era nojento para Deus. 2. O profeta imóvel. Junto com a dieta bizarra, Deus ordenou que Ezequiel deitasse sobre seu lado esquerdo por 390 dias e depois sobre seu lado direito por 40 dias. Era uma performance viva. Cada dia representava um ano do pecado da nação. Ele ficou simbolicamente acorrentado, incapaz de se mover, assim como Israel estava acorrentado ao seu pecado. 3. O sacerdote careca. Para um sacerdote como Ezequiel, tocar uma navalha na cabeça ou na barba era um tabu, uma violação da lei. Mas Deus ordenou que ele raspasse tudo. Ele pegou os cabelos e os dividiu em 3, queimou 1/3, golpeou 1/3 com uma espada e espalhou o último terço ao vento. Uma profecia visual terrível do que aconteceria com o povo de Jerusalém. Morte pelo fogo, pela espada e pelo exílio. 4. Luto proibido. Esta é talvez a ordem mais sombria e dolorosa. Deus avisou a Ezequiel: eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos, sua esposa, com um golpe só. E Deus continuou: você não pode chorar, não pode lamentar, não pode tirar o turbante nem os sapatos. Ele foi forçado a reprimir sua dor. Por quê? Para que o povo, ao ver o profeta em luto silencioso, perguntasse. E Ezequiel respondeu: assim como perdi o desejo dos meus olhos, Deus perderá o templo, o desejo dos olhos de Israel, e vocês ficarão tão chocados que nem conseguirão chorar. 5. O exército de esqueletos. Música muda para um tom épico. Em uma visão, Deus leva Ezequiel a um vale coberto de ossos secos, a imagem do desespero total. A nação de Israel estava morta. Deus pergunta: podem esses ossos viver? E então ele ordena: profetiza. Ezequiel obedece e um estrondo ecoa. Os ossos se conectam, nervos e carne crescem. Eram corpos, mas sem vida. Deus ordena de novo: profetiza ao Espírito. E o fôlego de vida entra neles, e um exército vasto e vivo se levanta. O maior símbolo da ressurreição nacional e espiritual de todos os tempos. 6. A batalha final misteriosa. Ezequiel profetiza uma batalha apocalíptica futura. Um líder misterioso chamado Gog, da terra de Magog, do extremo norte, reunirá uma coalizão para atacar Israel. Quem é Gog? Rússia, Turquia. Ninguém sabe ao certo, mas a profecia diz que Deus intervirá diretamente, destruindo esse exército com fogo e enxofre para mostrar sua glória a todas as nações. 7. A visão do OVNI. A primeira visão de Ezequiel é tão bizarra que teóricos da conspiração a amam. Ele vê 4 seres vivos, cada um com 4 faces: homem, leão, boi, águia e asas. Ao lado deles, rodas estranhas, rodas dentro de rodas, como giroscópios, que podiam se mover em qualquer direção sem virar. E as rodas estavam cheias de olhos. O que era isso? Uma nave alienígena?
Não, era a carruagem trono de Deus. Uma visão da glória de Deus tão complexa e móvel que desafiava a linguagem humana. O ponto era, Deus não estava preso no templo em Jerusalém. Ele estava no trono, móvel, na Babilônia. 8. A medição obsessiva. Os últimos 9 capítulos de Ezequiel são a descrição arquitetônica mais detalhada da Bíblia. Um anjo leva Ezequiel em um tour por um templo novo, medindo cada parede, portão e câmara. O mistério. Este templo nunca foi construído. Suas proporções são maiores que a própria Jerusalém. É uma visão literal para o futuro milênio? Ou é uma visão espiritual da perfeição da igreja? O debate continua. 9. O rio milagroso. Desse templo impossível, Ezequiel vê água saindo de debaixo do altar. Ela começa rasa, mas rapidamente se torna um rio tão profundo que não se pode atravessar. E o destino desse rio? Ele flui para o Mar Morto, o lugar mais sem vida da terra. E onde o rio toca, a água salgada se torna doce e a vida explode. Peixes e árvores frutíferas aparecem, uma visão de cura total. 10. O templo vazio. Esta é a curiosidade mais trágica. Ezequiel 10 descreve a nave de Deus, a glória do Senhor, fisicamente se levantando do templo em Jerusalém e indo embora, deixando-o vazio. Deus abandonou sua própria casa por causa do pecado do povo. É por isso que o templo pôde ser destruído. A alma do templo já havia partido. O livro de Ezequiel é sobre o juízo, Deus indo embora, e a esperança, Deus voltando. Ele termina com o nome da nova cidade, Yahweh Shammah. O Senhor está ali. Qual dessas 10 curiosidades te chocou mais? Comente o número e se inscreva.